O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, se a razão de Jesus ter vindo no nosso meio, a segunda pessoa da Trindade, foi por causa dos pecados, nosso, de todos nós, sem exceção, de todos os homens da terra. Senão Jesus não teria vindo. Aliás, logo logo nós já vamos, quando o padre fala logo logo, porque o tempo passa rápido, né? Daqui a pouco nós estaremos vivendo o tempo do advento, que nós vamos falar muito sobre isso, né? Jesus, ele veio uma primeira vez, adiantou-se, ele se adiantou. Imagina você quando você tem uma pretensão de fazer alguma coisa,
mas não estava nos teus projetos fazer naquele tempo, mas por uma urgência você acabou tendo que fazer o mais rápido possível. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo prático dos nossos dias, né? A gente teve uma informação recente e óbvia que todo esse trabalho feito por online, onde todo mundo, o mundo inteiro pela internet, ia começar a se interagir online, conversar, fazer reuniões, celebrar missas, mas assim de uma maneira muito forte. Não estava previsto para acontecer exatamente agora, em 2020, não. Estava previsto sim, tudo isso estava já sendo preparado para acontecer. Porém, aconteceu devido à pandemia que chegou aí de surpresa, né? Aí todo mundo precisou ficar retirado em casa, fechado, mas precisava continuar se comunicando com a vida, com o mundo. Daí começou-se a fazer todo um trabalho, adiantou-se, né? Aquilo que era mais ou menos daqui a uns 3, 4 anos, estava previsto, teve que se adiantar. Da mesma maneira, por causa do pecado de todos nós, veja, de todos nós, Jesus, que viria uma única vez, viria para buscar aquilo que é dele, sua noiva, sua igreja, nós. Mas ele precisou adiantar-se devido ao pecado de todos nós. Bom, se isso aconteceu, a razão do cristianismo existir, de nós sermos batizados, é por causa do pecado, não é por outro motivo. Não é porque Jesus ele quis falar para nós assim: olha como eu sou bonito, olha como eu sou um Deus todo-poderoso, me adorem, venham, vamos fazer uma religião. Não, só veio porque nós nos perdemos, só isso. Então ele veio atrás daquilo que é dele. Aliás, um adendo aqui, um adendo. Com o pecado cometido, o pecado primeiro. O que é o pecado primeiro? O pecado original, que Adão e Eva, eles foram os primeiros a cometer. Quando houve aquele pecado, vamos ver, uma perguntinha de Enem da Igreja Católica. Eles cometeram um pecado. Aí começou desandou-se, né? Foi azedando tudo. Começou com os filhos do casal. Veja, um mata o outro e o pecado foi acontecendo. E cada um foi andando do seu jeito. Ponto. O pecado aí, já existente no meio da humanidade, só foi dado como consciência para o homem. Veja, consciência trabalhada. Consciência ele já tinha, mas uma consciência agora trabalhada sobre um juízo de lei. O homem só foi ter consciência de que aquilo que ele fazia era pecado, porque ele viveu muitos anos vivendo como pagão, fazendo pecado. Um saía com a mulher do outro, o outro vivia práticas de mesmo sexo um com o outro, um matava o outro assim, ia fazendo isso de boa, que não lhe pesava a consciência. Durante muito tempo o homem foi vivendo assim. Era pecado, tudo que eles cometiam era pecado, mas eles não tinham ainda a lei. O que é a lei? A lei de Moisés. Somente depois de muito tempo para frente, com Moisés, Deus vai preparar a consciência do povo que vivia pecado sem saber que era pecado. É como o namoro de hoje, né? Os namoros de hoje, para a maioria dos jovens e também de pessoas já adultas, namoro se tornou também como código de vida ter atos genitais entre o casalzinho, no namoro. E fazem isso de boa, como se isso não tivesse nenhum problema com a fé em Deus.
Só que é um pecado chamado pecado da fornicação. Mas não agride o coração da maioria. Eu não disse de todos, eu disse da maioria. Como por exemplo, sem aqui acusar ninguém, muito pelo contrário, quem já foi casado na igreja com sacramento, por vários motivos não deu certo esse matrimônio, nos tempos atuais, não foi procurar a igreja católica que lhe confiou o sacramento e já se casou com uma outra pessoa. Então isso tem relacionamento, ou então está namorando com uma outra pessoa e não teve ainda o procedimento da igreja. Então fazem isso, vivem uma outra vida, mas não lhe pesa nada. Veja, não pesa. Só que é um pecado grave. É um pecado que tem aí. Pecado do adultério. Porque não foi resolvido ainda a primeira aliança feita em Deus com uma pessoa. Por mais que não tenha dado certo, por mais que tenha tido motivos gravíssimos que realmente não dava mais para conviver, tinha que procurar a igreja primeiro, antes de se relacionar. Mas espera aí, não vamos falar disso agora. Mas veja, eu estou dizendo que para muitos, não todos, não pesa isso, isso não dói, isso não dá mal-estar, isso a consciência não fica se perguntando, entende, gente? No mundo que a gente está vivendo. Então veja, o primeiro pecado dos homens, eles viveram séculos cometendo, fazendo pecados perante aquilo que Deus entende que é pecado, não entre eles, fazendo pecado, cometendo pecado, e não lhe pesava nada. Só começou a pesar quando, na vinda do grande Moisés, Deus resolveu, através de Moisés, colocar leis e preceitos para o povo viver. Lembra que o povo judeu foram 613 preceitos que Deus deu, mais os 10 mandamentos. Aí começou a pesar a consciência. Não pesava. Qual? Não matar. Eu matava e não achava que isso era pecado. Pois agora é. Pois não é que agora é. Pois agora saiba que sempre foi. Ponto. Melhorei. Honra seu pai e a sua mãe. Às vezes eu me perdia a paciência, mandava calar a boca. Mas eu não sabia que isso era um pecado, não honrar até eles ficarem sem razão. Pois saiba que sempre foi pecado não honrar pai e mãe. Então veja, Deus escreveu, pediu para escrever. Veja isso no Antigo Testamento, pediu para escrever em tábuas. Depois o profeta Ezequiel vai dizer que na época de Jesus, ele não fala de Jesus necessariamente, mas ele já faz uma profecia. Chegará o tempo que o Senhor não mais escreverá leis para que a gente saiba o que é pecado e desviar dele, mas ele vai inscrever no coração do homem. Não vai precisar mais de lei, de pedra, nem de madeira para escrever, como Moisés escreveu. Três mandamentos numa madeira, numa tábua, e os outros 7, todos eles na outra tábua. Acabou. Mas veja, foi quando Moisés apareceu, Deus pediu para ele escrever: avisa para todo o povo de Israel que pecar contra a castidade sempre foi pecado. Aí o homem começou a entender assim: bom, Deus então está dizendo que sempre foi pecado fazer isso. Veja só, quer dizer, e antes de Moisés até Adão e Eva, era pecado? Sim ou não? Sim. Mas o que aconteceu? O homem estava sem a lei, estava sem o sentido daquilo que, mas Deus falou que aquilo é pecado. Então eles entendiam que se Deus não tivesse dito que não era pecado, eles faziam e para eles não era pecado. Como hoje muita gente peca e não tem consciência em Deus que é pecado, e faz pecado. Mas agora vamos lá. A vinda de Jesus trouxe algo novo. Esse algo novo é eu me conhecer.
Jesus veio ensinar, nada mais, nada menos. Quando ele veio, ele antecipou a vinda dele, não perca o raciocínio. Quando Jesus volta, a primeira coisa que ele vai dizer, uma das primeiras palavras de Cristo Jesus, nesse tempo comum, né? Tempo de ensinamento é: se vós pensais que eu vim trazer a paz no meio de vós, entre vós, em você, estás muito enganado. Agora, entre aspas aqui, que paz é essa? Que paz é essa? Ele está dizendo que não é a paz criada, montada, construída, que o mundo fez para todo mundo viver aí. A paz de buscar essa paz tão desejada, esse mundo gostoso de você buscar os teus prazeres, o teu descanso. Então Jesus vai fazer assim: ó, não é essa paz aí não que eu vim trazer. Ó, olha ele já vindo aqui, ó, Jesus. Olha como ele começou a incomodar. Todo mundo estava vivendo o teu tipo de vida, a maioria vivendo o seu jeitão, e ele vai falar: não, esse jeitão aí não é a paz que eu trouxe, a paz que eu vou trazer é outra. Vixe, mudou tudo, fez um caldo diferente. Eu vim trazer, na verdade, a espada. Veja, por que Jesus ele diz que ele vem trazer o fogo e a espada? Por quê? Primeiro, fogo, ele falou assim que ele vai mandar, ele vai trazer para ficar em nós, entre nós, mas o alvo de Deus é em mim. O fogo é o Espírito Santo. Ele vos revelará tudo. Quem você é. Começa por aí, quem você é a revelação do fogo. Então veja, se vós pensais que eu vim trazer a pazinha aí, nessa pazinha, porque essa paz que vocês ficam aí vivendo, estáis enganado, povo humano, humanidade inteira. Não, eu vim trazer o fogo, e não vejo a hora que ele se acenda no meio, dentro de você. Essa foi a vinda de Jesus. A primeira fala de Cristo, houve um terremoto. Isso levantou uma labareda quando esse homem começou a falar isso. Veja, irmãos, eu vos ensinarei quem tu és. Veja, quem é que vai me revelar? Eu, ser humano, na pessoa masculina que eu sou, que fui batizado e foi dado um nome que está escrito no coração e no livro de Deus. Quem vai me revelar a verdade? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo revela, veja, agora vocês vão ficar um pouco tristes no primeiro momento. O Espírito Santo começa a revelar quem você é em Deus. Aí começa a vir como, imagina assim, você começa a colocar uma lâmpada no escuro e você começa a achar um monte de coisas perdidas no chão que você tinha perdido. Falando: nossa, olha, isso daqui estava aqui. Olha isso aqui, meu Deus, quanto tempo eu estava procurando, estava aqui. Por quê? O Espírito Santo começa a revelar. Quando ele começa a mostrar quem você é, todos os caminhos que você viveu e vive até hoje e nunca deveria ter vivido, é o Espírito Santo que vai te mostrar. E vai te mostrar verdadeiramente o único caminho no qual você foi feito e para que você foi feito. Aí você começa: meu Deus, e eu fiz isso, e eu fui para aquele outro caminho, meu Deus, e eu cheguei a fazer essas coisas como prática da minha vida, e nunca me confessei, nunca. Olha, agora veja a parte mais dolorosa, ela dói, ela é a cruz aí. Começa a doer, espinhar você começa a sentir miserável.
Quando você começa a ter a verdade sobre você, junto com esta verdade, vem algo coladinho com ela. Entenda, não é difícil de entender. Quanto mais eu me conheço, mais aparecem as minhas misérias. Eu fico com vergonha de mim, a ponto de falar: meu, eu estou com raiva de mim, eu estou com nojo de mim, nojo, coisa horrível que eu fiz. Você começa a ter uma angústia ao mesmo tempo. Mas veja, Deus não está castigando não, Deus está revelando-te. Veja, quando eu começo a despertar e ficar com nojo de tudo que eu fiz, dos meus pensamentos encardidos, pensamentos mundanos, julgadores, maldosos, malicioso, pornográfico, egoísta, maldoso, porque a gente vai descobrindo, quanto mais o Espírito Santo, que é o fogo, começa a vir na minha vida, porque eu vou permitir, mas vai mostrando as minhas fraquezas, e é aí onde Jesus vai chegar no evangelho de hoje. Quanto mais o Espírito vai me revelando para quem eu sou, o que eu sou e o que eu posso fazer, ao mesmo tempo vem crescendo em alto escalão toda a imagem do homem velho teu. É revelado. O que é revelado? Os teus pecados. Eu tomo consciência de tudo. Como eu sou nojento, como eu sou malicioso, como eu escondo e sempre escondi a vergonha que eu sou. Eu sou uma vergonha humana, eu tenho vergonha de mim. Veja, você começa a ter repulsa de você, no sentido pecaminoso de velho homem. E aí você fala: Senhor, é aquele homem que entra no templo. Veja, é aquele homem que entra no templo, que ele se ajoelha, ele não tem coragem de levantar a cabeça e falou: Senhor, eu mereço a morte, eu não sou digno, Senhor, da tua presença salvífica na minha vida. Eu só lhe peço uma coisa: tenha misericórdia desse homem acabado que eu sou. É o que o Espírito Santo faz com a gente. Primeiro, ele frustra você. Por isso que Jesus falou: se pensais que eu vim trazer a paz, eu vim trazer um incômodo tão grande pela luz do Espírito, que você vai falar: meu Deus, que nojo, como eu sou miserável. Se você vai se acusar, você não vai acusar ninguém, você se acusa. Veja que impressionante, irmãos. Preste atenção, analise com calma. Não é difícil. Você faz, o Senhor te mostra, veja, é isso mesmo, Ele vai mostrando o novo que Ele te chamou e aquilo que você estava vivendo. Aí você fala: meu Deus, eu mereço a morte. Eu mereço. Não é a Patrícia, não é a Érica, não é o Sully. Eu mereço o inferno. Não gosto do inferno, mas eu mereço. Eu sou maldoso. Olha quanta malícia. Olha, como eu não respeitei este templo. A minha língua corta. Aí a gente vai entender porque Jesus fala: se a tua língua te leva a pecar, corta. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Mas veja, tudo isso a gente tem que entender no Espírito, para não fazer besteira. Senhor, os meus olhos foram contaminados, arranca. Eu não quero mais esses olhos, eles são maldosos. Eu olho sempre o mal. Quem é que está te revelando isso? O Espírito Santo. Não é o diabo não. Não, isso é coisa do diabo, porque Deus não quer que ninguém se sinta mal. Não, Deus não quer que ninguém se sinta mal. Não. Mas Deus quer que você se sinta mal de viver o mal.
É diferente. É diferente. Eu te revelarei quanto mal acontece de você continuar sendo mal. Aí o Espírito Santo revela. Por amor. Por amor. É o Espírito Santo que fala sobre a existência do inferno. Para quê? Porque eu não acreditava no inferno. Até que o Espírito Santo mostra o inferno eterno. Veja, por que Jesus faz essa parábola do homem que foi perdoada toda a dívida dele era enorme, e Jesus está falando, não tinha como ele pagar a dívida dele, não tinha, ele tinha tanto pecado, que ele não tinha milhões e milhões no mundo, não pagaria a dívida dele. Aí ele pediu misericórdia e Deus deu. Você está livre, eu perdoo todos os seus pecados, todos, você não tem mais nada. Aí ele tem livre, ele encontra alguém, veja, que devia algo bem menor para ele, bem menor. Meu, o cara é cruel, o cara nem negocia, ele já manda para os quintos dos infernos aquela pessoa. Não teve compaixão nenhuma. E ali Deus fala, porque levam para ele, olha, sabe aquele homem que o Senhor teve misericórdia dele? Senhor Deus, sei. Pois é, teve alguém que também devia algo para ele, bem pequenininho, perto do que ele devia para o Senhor, ele não perdoou. E ele mandou o cara ir para a cadeia com a família dele toda, mandou matar. Deus falou assim, chama ele aqui. E aí você sabe o que foi, né? Você vai para o lugar onde até pagar toda a sua dívida. Vamos entender isso aqui, ó, esse finalzinho aqui que o diácono leu, para os católicos entenderem bem, nós cristãos. Ó, o patrão indignou-se, patrão é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Trino, e mandou entregar aquela alma, aquele empregado, aos torturadores. Agora presta atenção, isso aqui é uma maneira, é uma linguagem para falar o que eu vou falar para você agora. Até que pagasse toda a sua dívida. Veja, a dívida dele não tem paga, concorda? Lembra que ele falou assim, não tinha como ele pagar. Mas aqui olha, ele vai ficar com o que é os torturadores? O inferno, onde o diabo e os seus comandados, os espíritos imundos, vivem, onde o reino das trevas, e olha, até que pague, não tem como pagar. Veja, que é uma maneira de dizer, até que pague toda a sua dívida, eternamente ficará no inferno. Quem é que revela essa coisa triste? Quem está revelando essa coisa verdadeira, real, mas triste? O Espírito Santo. Por quê? Porque ama um Deus que vem nos revelar com a espada toda a verdade. Para quê? Para que eu volte para a verdade. Aí começa, Pedro vai dizer, Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, ou seja, contra mim, a gente ouviu falar esses dias, a gente fez uma homilia aqui, expliquei, o que é pecar contra? Não é necessariamente pecou contra a mim, a Padre Marcos necessariamente. Não, ele vive um pecado, vai. Lembra daquela corrija o teu irmão, quando ele pecar contra ti, você está vivendo que ele faz parte, ele é batizado como você, ele é um cristão como você, mas está vivendo uma vida errada. Então que você possa corrigi-lo. Isso foi no outro evangelho. E esse está falando, Pedro, e se ele pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes preciso perdoá-lo? E Jesus vai dar uma resposta. Bom, se o teu irmão pecar contra você, você precisa perdoá-lo sempre. Sempre. A palavra 70 vezes 7, tá? Significa, no nosso linguajar explicando, sempre. Aí você fala, mas pera aí.
Mas dependendo do que ele fez, né? Não. Seja lá o que ele tenha feito. E aí Jesus vem com esse discurso: o Espírito Santo revelará a tua vida, a sua. E você vai ter nojo de você, a ponto de você falar: quem merece o inferno não é o outro, sou eu. Veja, irmãos, eu só consigo perdoar quando eu me conhecer. Caso contrário, tudo mentira. Perda de tempo de viver um catolicismo sem o Espírito Santo, que é aquilo que o padre falou, é hipocrisia. Se eu não tiver a experiência de uma vida orante, se eu não me abrir diariamente, isso é muito pessoal. Isso não tem faculdade, isso não se ensina na faculdade. Como me abrir ao Espírito? Não se ensina. É pessoal. É a única coisa que não dá para explicar. Fazer tabelas, nem matemática, nem equações. Não tem cor. É a única maneira que é você e você. É a única, é como nós, né? Ninguém morre junto comigo. Junto comigo, para mim, comigo, ninguém. Você morre. E o outro fica, por enquanto. Depois ele vai morrer e o outro, não tem como você segurar ele, porque é pessoal. Isso não se explica. Então veja, quanto mais eu for procurar Deus na minha vida, na oração, lembra que o padre falou? Na sese e no exercício espiritual, mais o Espírito Santo começa a me revelar. O quê? Quem eu sou. E quando eu sei quem eu sou, eu começo a prestar atenção nos meus pecados, porque é revelado a mim. Veja, Fernando, o nosso Briner leu a segunda leitura. Deixa eu ver se está aqui. Aqui são os evangelhos. Está ali. A segunda leitura, Paulo escreve aos Romanos dizendo que Deus pede para que a gente viva a lei. Quem é que vai impregnar a lei no meu coração agora? Lembra do profeta Ezequiel que eu falei? O Espírito Santo. Viva os mandamentos do Senhor. Qual é o mandamento do Senhor? Amar. E amar significa o quê? Viver no Espírito. Amar no Novo Testamento é descobrir uma vivência no Espírito Santo. A lei do Senhor será agora não mais impregnada em madeira nem em ferro, será impregnada no teu coração. Como? Como é que vai entrar no meu coração? O Espírito Santo vai trazer na sua mente, no seu coração, na tua alma, toda a consciência de quem você é. E você saberá que o caminho que você viveu até hoje talvez foi caminho de muito pecado. Então quem é que te acusa? A sua própria consciência. A sua própria consciência. A sua própria consciência. Por quê? Porque ela é inundada pelo Espírito Santo. E aí eu já não olho mais para o outro. Quem tem que o outro, ele quem tem que mudar. Essa semana Jesus falou, acho que foi antes de ontem, era uma sequência da semana, né? Antes de corrigir o teu irmão, olhe o cisco no teu olho, a trave, ou seja, os teus pecados, gente. Quantas vezes devo perdoar? Quem estiver tendo uma vivência no Espírito Santo, sempre vai perdoar. E quem não tem uma vivência no Espírito Santo, quantas vezes eu devo perdoar, hein, Jesus? Vai ficar com esse discurso. Padre, será que eu tenho que perdoar porque fizeram isso contra a minha família? Olha, acabou com meu pai morreu mais cedo por causa disso. Olha, a gente sempre está fazendo igual a Pedro. Eu tenho que perdoar um caso assim? E se alguém desconfiou,
me acusou dizendo que eu que estava roubando, colocou em dúvida a minha dignidade, a minha moral. Que bonito, né? Eu tenho que perdoar esse tipo de gente? Sim. Por quê? Porque o Espírito Santo revelará quem tu és. Pronto, irmãos. Por isso que nós vivemos uma luta diária ao conviver com as pessoas, porque a grande maioria, infelizmente eu digo isso, a grande maioria, quando o padre fala a grande maioria, eu estou incluindo católicos cristãos. Aliás, eu estou falando somente dos cristãos, pode ser evangélicos, pode ser católicos, mas aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai estar sempre se duelando entre nós. Por quê? Um vai acusar o outro, um não vai perdoar o outro. Está aí a resposta: porque não teve a vivência no Espírito Santo. Tem batismo, recebe o sacramento, é isso que dói, gente, dói, isso, o Espírito Santo, ele mostra até isso, e isso escandaliza. Meu irmão, você comunga o corpo de Cristo. Por isso que Jesus vai falar de hipócrita. Você se confessa 2, 3, 4 vezes ao ano ou mais, mas você tem o teu coração encardido de ódio por pessoas. Hipócrita. Hipócrita. Veja, isso é para mim, viu? Para mim também, tá? Padre, isso é também para o diácono, isso é para o bispo, para o papa, para todos nós. Todos nós estamos a caminho. Então veja, padre, quantas vezes, em qual grau eu tenho que perdoar? Tudo tem que perdoar? Vocês lembram que eu falei aqui, acho que umas 2 semanas atrás, eu dei um exemplo? O que mais me doeu naquele crime bem antigo, né? Daquele casalzinho, como é que é? Nardone. Mas desculpa, eu não sei o sobrenome, não sou obrigado a saber o sobrenome, eu sei o fato. Então, diz que eles mataram a criança, planejaram os dois. Se é verdade, isso não é um crime que ninguém hoje então desvendou. Pegou a criancinha e jogou lá do alto, a criancinha morreu. Bom, Brasil ficou assim, né, povo, e até internacionalmente. Aí o que acontece? O que é que mais me chamou a atenção dessa história toda não foi necessariamente o crime em si. O crime em si é um crime bizarro, ponto. Entrega para Deus e Deus que tenha misericórdia, ponto, acabou. A gente sabe que não é o fim, quando alguém morre, né? Falece, fisicamente não é o fim. Bom, mas o que é que foi pior daquela história todinha? Quando estavam ainda sem dar a sentença para o casal, estavam nas investigações, toda a movimentação que pegava um carro da polícia militar, ia levá-los para não sei o que, para fazer entrevista, tinha uma multidão na frente daquele prédio, ou tinha uma multidão na frente da delegacia, ou tinha lá em frente gente, imagina quantos católicos, porque a gente via gente com camisa de Nossa Senhora, gente com um terço na mão, católico, talvez até um de vocês deve ter ido lá também, não sei se você foi, e estava assim: assassino, 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 bicho, monstros, assassino. Ai, 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 ai. Isso doeu. Eles vão pagar. Eles são irmãos nossos. O Espírito Santo revelou isso. É corpo de Cristo ferido, corpo de Cristo amputado, é um membro amputado do corpo, onde você, no Espírito Santo revelado, pertence ao corpo. Então, se é corpo, é parte sua. Se cometeu um crime, é doído o crime que cometeu.
Mas no Espírito Santo, ninguém chama o outro de bandido, de bicho, de monstro, de canalha, como diz a primeira leitura, com ódio no coração. É o Espírito que revela. Eu sei que tem pessoas difíceis de conviver, chefinhas, generalzinhos, mandãozinhos, eu sei. No nosso lado tem gente ruim mesmo, você tem razão. Você não, às vezes eu falo, você não está exagerando. Não, não está. Tem gente que é ruim, maldosa. Só que tem um detalhe. Da mesma maneira que você tem razão de ter feito um diagnóstico daquele teu irmão, porque uma coisa eu estou vendo o diagnóstico, é uma pessoa ruim. E o padre? É ruim, hein? Isso é uma coisa, está aqui, ó. É uma luz que acendeu. É verdade. Isso não é pecado, não. Você reconhecer a maldade de alguém não é pecado. Fica tranquilo, pode dormir em paz. Tá? Isso é o Espírito Santo que revela também. Uma pessoa mentirosa, é doído de viver com isso aí, né? Agora, a outra coisa te revelou. Como que você vai lidar com isso aqui? Com esse irmãozinho, essa irmãzinha ruim aqui, ó. Capaz de te deixar para trás, meu caro. O que você faz? É só no Espírito Santo. Se não for, você mata ela. Você mata ele. Você joga pedra. Aquele Jesus pegou assim, ó. Pecadora, foi pega, ela foi pega. Veja, ao crime. Não é pecado mostrar o crime, é lei. A lei dos judeus falava: se uma mulher é pega em flagrante de adultério, na lei judaica, põe ela na frente do povo, apedreja ela, porque ela foi pega em flagrante. Não foi uma coisa que eu desconfiei. Não é que me falaram. A gente vive muito do que me falaram. Não, eu vi. E não só eu, como muita gente. Traz ela aqui. Na lei de Moisés, olha como Jesus quebrou a lei antiga, porque a lei é do Espírito Santo. Entendeu, Silvio? A lei de Deus no Novo Testamento é do Espírito Santo. Aquela do Antigo Testamento precisava ter, toda aquela lei precisava estar sobre a luz do Espírito Santo. Aí o povo de Israel não teve a luz do Espírito Santo. Então Jesus pegou a lei e interpretou ela. Trouxeram aquela mulher ruim, pecadora, que destruiu uma família, matou a vida de um casal, acabou com os filhos talvez. E Jesus falou assim: quem não tiver pecado, olha o Espírito Santo aí, ó. Ele já estava cutucando, porque ele é Deus. É como se ele estivesse dizendo assim, ó: eu sei todos os teus pecados. Você está aí, ó, acusando essa mulher aqui, eu sei todo o teu pecado. O seu. Mas ele não fez isso. Ele falou assim: quem não tiver, porque ele é Deus, ele sabe todo mundo quem é quem. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Acabou. Foi soltando as pedras, cada um foi virando as costas, foi embora. A mulher ficou só Jesus e ela ali. E Jesus ainda disse para ela: cadê os seus acusadores? Foram embora. Não te acusaram? Não, nem eu te acuso. Não peques mais. Ok? Só isso. Vai, seus pecados estão perdoados. Olha isso, meu Deus do céu. Olha isso. Sabe por quê? Porque Jesus era tomado do Espírito Santo. Você entendeu agora porque ele não veio trazer a nossa paz? A nossa paz não. Ele veio trazer o fogo. Olha aí, gente. Oi, católico. Oi, católico. Prazer, católicos. Prazer. Jesus falando: prazer, eu sou Jesus. Então eu estou, vamos dizer assim, eu estou reescrevendo no coração de vocês, católicos, o que é a verdade. Então esse evangelho é espetacular. Mas para que ele é espetacular? Para mim. Não é eu não posso ficar lembrando de pessoas agora.
Meu passado, ou no meu presente, onde eu trabalho, ou na minha casa, ou com meu marido. Não, reze, só reze por eles. O que você está sendo revelado hoje é você com você mesmo. Deus está tendo um encontro com você. Se a gente pegar o evangelho de hoje, você pode trazer o mesmo evangelho da pecadora pega em flagrante, é o mesmo, é a mesma reflexão. Eu só costurei diferente, mas eu fechei tudo como foi fechado na pecadora também. Antes de você apontar os teus pensamentos para alguém, olhe a sua trave. Primeiro, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Terceiro, tu não vives no Espírito, Pedro. Veja, a nossa soberba. Pedro, ele era a bola da vez ali naquela época, lá era Pedro, né? Por que ele era a bola da vez? Você sabe por que ele era a bola da vez? Porque Pedro, quando Jesus perguntou para ele assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro falou movido no Espírito Santo, porque Deus permitiu que ele tivesse aquele momento. E ele falou: tu és o Cristo ungido do Pai, tu és ungido, tu és o Messias, tu és aquele que nós estamos esperando. Olha que coisa linda, revelação do Espírito. Jesus faz um elogio a Pedro, você sabe. Depois, Pedro era a bola da vez, né? É tipo assim, você tá sempre junto com o Padre Marcos, né? Agora você é a bola da vez, meu Deus, agora segura, né? Tá toda, aí todo mundo vai lá perto daquela pessoa, perto do padre. Ei, você tá sempre amiguinho do padre, vem cá, deixa eu contar uma coisinha para você. Aí Pedro se achando, né? Ganhei de 2-0 dos corintianos, não tem pra ninguém, Cadê os corintianos? Sentindo todo. Aí está achando, ele está se achando. Olha, está se achando, Pedro, tá? Aí ele acha que ele tem, olha só, ele está se achando tanto que ele vai tentar negociar com Deus. Quando Jesus falar para ele assim: olha, gente, por isso eu vou precisar passar por um sofrimento de paixão. Vão me crucificarem numa cruz, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Aí Pedro, cheio da, bola da vez, traz Jesus de cantinho, tipo assim, sabe aquela coisa assim, só eu posso trazer o padre aqui, padre, vem cá, o que foi, vem cá, nossa, o Pedro levou ele no cantinho, olha que moral, como ele ele é a bola da vez. Jesus, que Deus Pai não lhe permita, que Deus não permita que nada disso te aconteça, não. Resposta de Jesus, vou dar duas respostas que é a mesma. Satanás, o seu lugar é atrás de mim, nunca na minha frente. Ou, vai para longe, Satanás. Acabou com Pedro, acabou com a soberba dele. Acabou. Então, quando a gente vive um cristianismo sem ter a experiência no Espírito Santo, nós vivemos a soberba. E a soberba leva eu a acusar o outro e falar: não perdoo. Isso é soberba. Por quê? Porque Deus perdoou você. E a tua dívida, no mundo, ninguém pode pagar. Ele pagou a tua dívida com a vida dele. Então, podem ter feito o diabo contra você aqui, e fazem o diabo contra nós. O Senhor está falando: perdoa. Como? Ore. Tu não oras, quem não ora não perdoa. Acabou. Fácil assim, ou simples assim. A quem nós queremos servir, irmãos católicos? A Deus ou a nós mesmos? A pergunta também é simples. Vamos ficar brincando de ser católico? Brincar de ser católico eu faço de conta que vivo a lei, mas não vivo. Ou vamos viver
Cristo Jesus. Como casados, como padres, como solteiros. E olha só, não adianta de fazer discurso aqui. Eu quero terminar essa homilia dizendo assim, ó, vamos parar. Ô Sullivan, se você me permite, eu tenho muito carinho por você. Você é filho desta casa aqui, ó, desta aqui, a Santíssima Trindade. Que orgulho pra gente. Que orgulho, viu? Lembro do primeiro dia que você veio conversar comigo. E você é um rapaz muito, coração maravilhoso. Você está sendo muito bem preparado para ser um grande sacerdote. E vai ser um padre maravilhoso, né? Que a gente vai ficar muito feliz de ter padres também. Eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho muito bonito. Você me permite um conselhinho? Por experiência já de quase 13 anos, eu não sou ninguém, mas eu sou um padre que nesse momento estou falando em Cristo Jesus. Não se preocupe nunca em fazer pastorais. Aí tem que fazer pastoral disso, pastoral daquilo, pastoral daquilo, pastoral daquilo. Não faça nada, não se preocupa com isso. Isso não pode ser a sua meta como padre. A sua meta tem que ser Jesus Cristo. Jesus Cristo com a tua vida. Anuncia Ele, anuncia a verdade dEle. Isso é uma coisa. Dois. Nunca fique falando, olha, você vai para o inferno. Você que está na segunda união, você vai para o inferno. Sabe, você que se casaram aí está com outra pessoa, vocês vão para o inferno. Nunca fala isso, nunca. Se você vê que um rapazinho está namorando com aquela garotinha, e eles vivem ali uma sexualidade desregrada, a gente sabe, pela teologia, a gente sabe que é pecado. Mas veja, nunca quando você vai levar Jesus cheio do amor, você nunca fala, menino, que isso? Você não sabe que você está vivendo um pecado? Que horror! Nunca diga isso, nunca faça discursos assim. Se você está vendo que alguém está vivendo uma hipocrisia aqui, não diga na hora que você for anunciar Jesus, você está vivendo uma hipocrisia. Não, assim não. Primeiro, mostre com a tua vida em oração, que o Espírito Santo vai te revelar. Primeiro, ame qualquer pessoa que veio procurar Jesus. Pode ser prostituta, pode ser casal de segunda união, terceira, pode ser alguém que pratica o adultério, pode ser que alguém que pratica o homossexualismo, seja lá o que for. Ame, mostre o amor, quanto Deus ama esse povo, que Deus morreu por eles. Depois o Espírito Santo te revelará o momento propício para falar sobre o comportamento daquela pessoa. É o Espírito que falará. Quantos católicos nós perdemos por fazer moral, uma catequese moral? Olha essa mulher, padre, ela está vivendo no adultério. Eu acabei de fazer uma homilia longa sobre isso, não vou falar mais. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Claro que o padre não vai colocar para trabalhar numa pastoral quem está vivendo um pecado que está à vista de todos. Mas eu primeiro, ame sem querer fazer discursos. Por quê? Porque é o Espírito Santo que precisa revelar para aquela pessoa, e vai revelar. Quando você mostrar Jesus para o povo, pode estar vivendo prostituição, adultério, pode estar vivendo um paganismo monstruoso. Quando você falar do amor de Cristo, quem é Jesus, e você começar a clamar o Espírito de Deus no meio desse povo, o povo começa a vir. Sabe quem vai falar do pecado dele? Não é mais você, mas não. No primeiro momento, até alguns casos você pode falar, mas na maioria o próprio Espírito Santo mostrará e vai inquietar você de tal maneira que você fala, eu não quero mais viver. E quem foi que te falou isso? Não foi pessoa nenhuma, foi a minha vida de oração com o Espírito Santo, me revelou que eu tinha que parar com essa prática que eu estou vivendo. Pronto.
Essa é a verdadeira evangelização. Essa é a verdadeira evangelização. Eu nunca vou esquecer, veio uma pessoa aqui uma vez, né? Entrou com a gente aqui, e ela veio empolgada por Jesus. Olha que coisa mais linda. Eu não vou expor o nome, mas muita gente aqui vai saber quem é. Ela veio com uma boa vontade. Ela estava, sabe quando está entusiasmada a pessoa? Ela veio aqui, ela postou no Instagram dela. Sabe o que foi que ela postou? Ela colocou uma frase bonita de amor. Só que aquela frase era espírita. O espiritismo é uma doutrina completamente diferente da nossa, completamente. Só que ela colocou, gente, nosso grupo aqui, nossas pessoas, mas malharam essa mulher, mas malharam esta mulher. Eu já falei, é uma mulher, mas malharam. Olha, gente, eu tive que ir até ela, conversar com ela, tive que abraçar ela e falar o quanto ela era importante e querida. Não fiz discurso nenhum para ela, não falei que ela estava errada de ter nada. Eu simplesmente falei assim, quanto eu preciso de você aqui. Eu preciso, eu padre, eu sou Jesus na tua vida, eu estou te chamando, fica aqui. E ela está até hoje, feliz da vida. E sabe quem foi que revelou para ela o que era pecado ou não? Quem foi? O Espírito Santo. Hoje é uma mulher maravilhosa em todos os sentidos. Gente, católicos, até quando vamos ficar brincando? Católico, para. Só Deus é o Senhor. Saia com essa palavra aqui hoje. Se pensais que eu vim trazer a paz no meio de vós, enganou-se. Eu vim trazer o fogo. Eu vim trazer a espada que divide, vai dividir você. Vai, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu tô ficando louco. Lembra que o padre fez aquela homilia domingo? Eu estou ficando louco. Essa semana, estou louco. Eu largo tudo para seguir esse amor de Deus. Tudo. O homem velho já era. Mas quem fez a sua cabeça? Foi aquele padre Marcos, não foi? Não. Eu fui na missa dele, mas através dele Deus começou a revelar tanta coisa para mim. Eu comecei a ter uma prática com Deus que eu não tinha antes. E quem foi que te revelou? Deus. Pronto. Foi o padre Marcos. Eu não revelo mais nada. Eu só falo, o caminho é esse aqui, ó. Está esquecendo disso, meu irmão? Não chuta não, porque você está esquecendo, hein? Não bate não. É só isso que eu faço. Amém? Que esse domingo seja o primeiro dia de uma semana de muita luta contra você mesmo. Contra você mesmo. Hoje você veio pedir para tanta coisa, né? Veio pedir para o teu filho que está usando droga, fim do Covid-19, pelo resultado dos exames, da biópsia que foi feita, né? Talvez alguns vieram para agradecer também, glória a Deus. Mas acima de tudo, agradeça a Deus porque a palavra dele hoje veio como um canhão que veio explodindo dentro de você. Deus te ama. E aí está a resposta, que Deus existe. Aliás, Deus não existe, Deus é. Quem existe sou eu. Porque Deus é Deus, Deus não existe, Deus é. Eu sou o que sou. E quem perguntar quem o Senhor é? Não, eu não sou Quem é, quem existe é você. Eu existo, ela existe, nós somos criados. Ele não foi criado, ele é. Pronto. Deus, esse que é, ama você doidamente, que não é um amor humano. Vamos cantar? Qual música você quer cantar? Posso pedir uma? Posso? Vou dar tempo de você buscar no seu tablet aí. Eu quero cantar a música Hóstia Branca, porque nós vamos preparar aqui, ó. Ele, sacramentalmente vivo, verdadeiro, atualizado, novinho. Quem é que vai trazer? Quem vai fazer? Ele está aqui junto com a gente agora. Espírito Santo, Ele mesmo. Ele agora está totalmente glorificado. Ele vai vir assim como uma tocha dentro de você, dentro de mim. Vamos cantar? Começa a cantar. Tu conhece minha extrema pequenez, não temes te baixar a mim. Olha a letra. Tu conhece minha extrema pequenez, não temes te baixar a mim. Venha ao meu coração, hóstia branca que eu amo.
Quem sabe canta. Venha ao meu coração, Já vai preparando o teu coração para recebê-lo. hóstia branca que eu amo. Ele suspira por ti. Isso é verdade. Ele suspira por ti. Por você. Ele suspira por ti. Depois dessa graça, quisera que tua bondade me deixasse morrer de amor. Quisera que tua bondade me deixasses morrer de amor. Quisera que tua bondade me deixasses morrer de amor. Canta assim, ó. Vem, Espírito Santo. Venha sobre a minha vida. Intercede por nós, Mãe. Olha lá. Venha ao meu coração, hóstia branca que eu amo. Venha ao meu coração, hóstia branca que eu amo. Vamos ficar em pé? Ele suspira por ti. Ele suspira por ti. Ele suspira por ti. Depois desta graça, quisera que tua bondade me deixasses morrer de amor. Vem, Espírito Santo. Quisera que tua bondade me deixasse morrer de amor. Quisera que tua bondade me deixasse morrer de amor. Venha, vai lá. Venha ao meu coração, Vem, Senhor. hóstia branca que eu amo. Vem, Senhor. Venha ao meu coração, hóstia branca que eu amo. Ele suspira por você, meu irmão. Vai lá. Ele suspira por ti. Ele suspira por ti. Ele vai trazer o Espírito Ele Santo. suspira por Cheira lá ti. basura, lá bacana. Cheira lá basura, lá que saia todo o mal que vem impregnando a tua alma. Cheira lá basura, lá bacana. Quisera que tua bondade me deixasses morrer de amor, Jesus. Quisera que tua bondade me deixasse morrer de amor. Vem, Espírito Santo, vem. Quisera que tua bondade me deixasse morrer de amor. Levanta as minhas mãos, Senhor. Derrama. Cheira la basura, la candara, la bacandara, la candara, la candara, la candara. Vem, Espírito, vem. Hóstia branca que eu amo. Reconstrói a minha vida, Jesus. Vem Cheira lá, ao meu coração, hóstia branca que Vem, eu Senhor. amo. Revela a verdade no mundo. Ele suspira por ti. Ele suspira por ti. Ele suspira por ti. Depois desta graça, quisera que tua bondade me deixastes morrer de amor. Quisera que tua bondade me deixasse morrer de amor. Agora vai só lá. Segura aí. Cheira la basura, la bacandara, la randara, cheira la barrandara, randara. Vem, Espírito Santo. Vem, prepara a minha alma.
o meu coração. Tudo aquilo que veio do mundo entrou dentro da minha vida, Senhor. Tudo aquilo que é divisão, morte, estupidez, egoísmo próprio, toda revolta, todos os desafetos, tudo aquilo que está desajustado em mim, vem Espírito Santo. Tem misericórdia de mim, Jesus. Vem Espírito, vem Espírito, vem com teu poder. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha história, Jesus. Entra na minha história, Jesus. Cura-me, cura-me, Jesus. Cura-me, Jesus. Cura-me, Senhor. Ura la basura e la candara la barrandara la baie. Ora la basura la candara randara. Vem, vem, Espírito Santo, cubra-me, cubra-me, Senhor. Ora la barrandara. Ora la shira la basura la candar. Shira la bara, vai orando, meu irmão. Vai orando, minha irmã. Ora la shira la shira la shira la shira la shira la barrandara randara. Rocha branca que eu amo. Para terminar juntos, vai. Vem ao meu coração, hóstia branca que eu amo. Olha lá, ele suspira por ti. Canta isso, vai lá. Ele suspira por ti. Vai pensando em você. Ele suspira por ti. Ele suspira por ti. Depois dessa graça, quisera que tua bondade me deixastes morrer de amor. Olha a letra como ela termina, ó. Quisera Que tua bondade me deixastes morrer de amor. Que a tua bondade, Senhor, teu Espírito, me deixe morrer de amor. Quem ama, ama, sempre perdoa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.